Raí, se eu te dissesse que existe uma criatura capaz de engolir uma criança inteira em segundos e que, por muito tempo, ela rondou as noites do Brasil? Essa é a lenda do Kibungo, um dos monstros mais aterrorizantes do folclore nordestino. Uma criatura com corpo de homem, cabeça de animal e uma boca nas costas, pronta para devorar sem piedade. Se essa história já está te arrepiando, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque cada detalhe dessa lenda é mais assustador do que o outro. No recôncavo baiano, entre casas simples e estradas de terra, os mais velhos contavam histórias que atravessaram gerações. À noite, reunidos à beira do fogo ou nas varandas iluminadas por lamparinas, surgia sempre o mesmo aviso: cuidado com o Kibungo. Diziam que era uma criatura sem piedade, que caminhava silenciosa pelas madrugadas atrás de sua presa favorita. Crianças desobedientes que se afastavam de casa. Cada relato aumentava o medo, cada detalhe reforçava a sensação de que ele não era apenas uma invenção, mas uma presença real espreitando nas sombras. Assim nasceu o mito, do medo coletivo, das vozes que ecoavam no escuro e da certeza de que, quando uma criança desaparecia, havia apenas uma explicação. O Kibungo tinha passado por ali. O Kibungo nunca foi descrito como um ser comum. Segundo as histórias, ele tinha corpo de homem, mas deformado, coberto por pelos escuros e fétidos. Seu rosto lembrava o de um animal selvagem, com dentes longos e afiados que brilhavam, sob a luz da lua. Mas o detalhe mais aterrorizante era outro: a boca que carregava nas costas. Aberta como um rasgo impossível, essa boca monstruosa era capaz de engolir uma criança inteira em segundos. Alguns diziam que os olhos da criatura ardiam em vermelho. Outros juravam que a boca se movia sozinha, babando e rangendo como se tivesse vontade própria. Sua presença era acompanhada por um cheiro forte de carne apodrecida e passos pesados que faziam o chão vibrar. Não importava como fosse descrito, a imagem era sempre a mesma. Uma criatura impossível de encarar sem sentir o sangue gelar nas veias. O que mais apavorava no Kibungo não era apenas sua aparência disforme, mas o destino das vítimas. A lenda dizia que ele rondava à noite em busca de crianças, e quando encontrava uma sozinha, bastava um movimento rápido para agarrá-la e lançar direto em sua boca nas costas. Não havia luta, não havia chance de fuga. A boca monstruosa se fechava em segundos e o corpo desaparecia por inteiro, como se tivesse sido engolido pelo nada. O silêncio que ficava depois era mais assustador do que o ataque em si. Não havia rastros nem gritos, apenas a ausência. Esse hábito de devorar inteiras suas presas alimentou a fama da criatura por todo o Nordeste. Para muitos, não se tratava apenas de um monstro, era a própria encarnação do castigo, a ameaça que transformava a desobediência infantil em um risco de vida. O Kibungo nunca era visto sob a luz do dia. Sua hora era a noite, profunda, quando o silêncio dominava as ruas e os lampiões já se apagavam. Os mais velhos diziam que, quando o vento parava de soprar e até os animais ficavam inquietos, era sinal de que a criatura estava por perto. Ele caminhava lentamente pelas estradas de terra, arrastando os pés pesados, e sua respiração era descrita como um ronco gutural que ecoava no escuro. Ninguém ousava abrir a porta quando ouvia esse som, pois acreditavam que bastava um olhar para que o monstro escolhesse sua próxima vítima. Assim, o Kibungo se tornou inseparável da noite. Não era apenas uma criatura do folclore, mas o próprio medo do escuro materializado, um lembrete de que a escuridão guarda mais do que os olhos podem ver. No sertão, bastava a noite cair para que as mães repetissem sempre o mesmo conselho aos filhos: não se afastem de casa, não brinquem nas ruas depois do pôr do sol, não respondam a vozes estranhas. O aviso tinha um nome: Kibungo. As histórias descreviam sua fome insaciável e sua boca, nas costas, capaz de engolir qualquer criança descuidada. Assim, o medo se tornava uma espécie de vigilância invisível. A simples menção do monstro fazia os pequenos correrem para dentro de casa e se esconderem sob as cobertas. O Kibungo não era apenas um conto assustador.
Era um recurso que mantinha os filhos protegidos, afastados dos perigos da noite. Mas ao mesmo tempo, a cada repetição da lenda, o pavor se enraizava ainda mais fundo, até o ponto em que o monstro parecia real para todos. Com o passar das gerações, a lenda do Kibungo ganhou ainda mais força por causa dos relatos de quem afirmava ter visto a criatura. Um homem que voltava da roça à noite jurava ter ouvido passos pesados atrás de si, e quando se virou, viu uma figura imensa, coberta de pelos, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele correu sem olhar para trás e garante que até hoje sente o cheiro pútrido que vinha no ar. Outro caso falava de uma mulher que encontrou marcas enormes no barro da estrada, como se algo tivesse arrastado os pés em direção ao rio. Ao lado, pedaços de roupas infantis estavam encharcados, sem ninguém por perto. Para os moradores, não havia dúvida. O Kibungo havia passado por ali. Esses relatos circulavam de boca em boca e nunca eram esquecidos. Cada testemunha acrescentava mais um detalhe assustador, e assim o monstro se tornava cada vez mais real no imaginário popular. O Kibungo não era apenas uma ameaça distante. Para muitos, ele representava a própria mão do castigo. Crianças que desobedeciam, que se aventuravam sozinhas à noite ou que ousavam desafiar os pais, eram lembradas de que o monstro rondava justamente à espera dos descuidados. Assim, a criatura ganhou um papel educativo, mesmo que cruel. O medo de ser engolido inteiro mantinha os pequenos próximos de casa e obedientes às regras. Não era preciso correção física nem gritos. Bastava mencionar o nome do Kibungo para que o silêncio se instalasse e os olhos se arregalassem. Esse aspecto da lenda revela como o terror funcionava como um tipo de proteção. O Kibungo não era só um devorador de fígados ou um caçador da noite. Era a personificação das consequências, o castigo que vinha para aqueles que ignoravam os avisos. Por trás da aparência monstruosa e da boca nas costas, muitos enxergam o Kibungo como mais do que um simples devorador de crianças. Ele é também um reflexo dos medos coletivos e das realidades duras do povo. Alguns estudiosos apontam que a criatura pode simbolizar o medo da morte súbita, comum em tempos de doenças e epidemias, quando famílias inteiras viam seus filhos desaparecerem sem explicação. Outros associam o monstro à figura da fome. A voracidade insaciável da boca aberta que consome sem piedade lembra o peso da miséria que marcava a vida no sertão. Nesse sentido, o Kibungo é mais do que folclore. É a personificação das ameaças invisíveis que rondavam o cotidiano. Um aviso sombrio de que o perigo estava sempre à espreita, fosse na forma de um monstro lendário ou das próprias dificuldades da vida real. Os moradores diziam que o Kibungo nunca aparecia de surpresa. Sua chegada era sempre anunciada por sinais que arrepiavam até os mais corajosos. Primeiro, vinha o barulho dos passos, pesados, compassados, como de um animal enorme arrastando os pés na terra seca. Depois, um cheiro forte de carne podre se espalhava pelo ar, impregnando tudo em volta. Alguns garantiam ouvir um grunhido gutural, profundo, que ecoava na noite como um ronco de fera faminta. Outros falavam de gemidos distantes, como se fossem as vozes das crianças que já haviam sido engolidas pela criatura. Esses sinais eram o suficiente para mergulhar uma comunidade inteira no silêncio. Portas se fechavam, lamparinas eram apagadas e ninguém ousava colocar o rosto para fora. O aviso estava dado. O Kibungo estava à solta, e qualquer descuido podia ser o último. O medo do Kibungo não era individual, era um terror compartilhado. Quando a noite chegava, as comunidades inteiras mudavam seus hábitos por causa dele. As ruas ficavam desertas muito antes da lua subir no céu, e qualquer barulho fora do comum era suficiente para deixar todos em alerta. Famílias se reuniam dentro de casa, as portas reforçadas com trancas improvisadas, e os pais vigiavam os filhos como se a qualquer instante a criatura pudesse surgir do escuro. Havia até quem deixasse oferendas em silêncio, acreditando que assim
o monstro poderia se distrair e seguir outro caminho. Ninguém queria ser lembrado pelo Kibungo. Ninguém queria ser a próxima história a ser contada no dia seguinte. Por isso, a lenda não era apenas contada. Era vivida, moldando comportamentos, fortalecendo laços de proteção e espalhando um pavor que unia a todos. A boca aberta nas costas do Kibungo sempre foi o detalhe que mais apavorava. Não era apenas grotesca, era antinatural, uma violação da própria forma humana. Representava a fome sem limites, um apetite que não conhece fim e que não se sacia nunca. No imaginário popular, essa boca simbolizava o perigo de tudo o que consome sem medida. A miséria que devora famílias, as doenças que corroem vidas, a violência que arranca inocentes de suas casas. Era como se a criatura fosse a materialização de uma voracidade que não se explica, mas que todos conheciam de perto. Essa deformidade também reforçava a ideia de que o Kibungo não era um ser deste mundo. A cada relato, sua imagem ficava mais clara. Uma criatura feita para devorar, incapaz de sentir compaixão ou limite. E para as crianças que ouviam a lenda, a mensagem era clara. O perigo espreita de onde menos se espera. Com o passar do tempo, muitos começaram a se perguntar: afinal, o Kibungo realmente existiu ou era apenas uma história criada para amedrontar? Para alguns, tratava-se de uma invenção das mães, uma forma de manter as crianças seguras dentro de casa e longe dos perigos da noite. Para outros, havia algo além da imaginação. Relatos e marcas estranhas eram lembrados como provas de que o monstro poderia ser real. As fronteiras entre mito e realidade se confundiram, e é justamente aí que o Kibungo ganhou sua força. Ele não precisava ser visto para existir. Bastava o medo. Cada sombra projetada pelo luar, cada ruído distante, cada ausência inexplicável era associada ao monstro. Por isso, mesmo sem registros concretos, a lenda sobreviveu. Porque, no fundo, a pergunta não é se o Kibungo era real, mas até onde o medo coletivo pode transformar histórias em verdades vividas. E se o Kibungo não fosse apenas um conto repetido para assustar crianças? E se, em algum lugar esquecido do sertão, ainda houvesse uma criatura com boca nas costas, caminhando silenciosa à noite, à espera de um descuido para se alimentar? Talvez a ciência diga que é impossível, talvez seja apenas folclore, mas o medo que atravessou gerações não se explica tão facilmente. Há sempre relatos, há sempre sinais, há sempre alguém jurando que viu ou ouviu. O certo é que, até hoje, o nome do Kibungo provoca arrepios. Porque no silêncio da madrugada, quando a imaginação se mistura com o escuro, ninguém pode afirmar com certeza absoluta que ele não está por perto.